A gente possa, assim, relembrar os ensinamentos do nosso Jesus Cristo. Vou fazer uma leitura que foi lida no aniversário do centro. Como ele faz aniversário sempre no mês de março, eu gostaria de finalizar também este mês, é minha tarefa também, e eu quero ler novamente essa mensagem que nós lemos no dia que nós comemoramos o aniversário do centro. Há 46 anos, essa casa de luz e acolhimento tem sido um farol para tantos corações em busca de paz, consolo, renovação espiritual. Cada prece, cada palavra de amor, cada gesto de caridade ecoam como sementes que florescem no jardim da fraternidade. Que os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita continuem a iluminar os caminhos, fortalecendo a fé, inspirando a prática do bem. Que os trabalhadores voluntários e frequentadores sejam abençoados com harmonia, saúde e a doce certeza de que estamos todos unidos no propósito maior do amor. Gratidão por cada passo dado até aqui e que os próximos anos sejam de ainda mais luz e aprendizado. Essa é a nossa casa, Gelu Lares Unidos, que este mês ela fez 46 anos. Então, que Jesus nos abençoe mais essa noite, que Ele esteja junto de nós, que a espiritualidade amiga envolva todos nós neste momento, em paz, tranquilidade, e que cada um no seu pensamento possa pensar naquilo que está necessitando, e ele vai ser acolhido com certeza. Essa noite nós vamos ter um encontro com a nossa amiga Amanda Torres, e ela vai nos trazer O Poder da Migalha, que é o livro Estude Viva e Viva, de Emmanuel. A palavra é sua, que Deus te abençoe e te intua na sua palavra.
muito gripada. E, ó, a substituta dela, graças a Deus, é a filha. É a Amanda. Verdade. Graças a Deus, é a Amanda. Foi, minha mãe, no domingo me manda assim, eu piorei da gripe, você pode fazer? Uai, vamos, né? Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Amanda Torres, eu frequento o Centro Espírita Luzes da Luz, que é no bairro da Graça. Frequentava a semana, agora eu frequento Luzes da Luz. Caso alguém queira, né, falar alguma coisa, fazer alguma observação, são muito bem-vindos, tá? Então, né, o poder da migalha, na verdade, ele traz um texto do Emmanuel e um texto do André Luiz. E o André Luiz, quem já me conhece sabe que mora no meu coração. Então, nós vamos aqui fazer algumas reflexões sobre esse assunto hoje. Então, ele começa, né, ele é baseado nesse item 5 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e também na questão 632 do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe eles primeiro para a gente poder refletir um pouco antes de seguir com o texto em si. Aí, né, o item 5, ele fala, ó, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, a gente começa a reflexão no poder da migalha com a migalha mais famosa, que é o óbolo da viúva, né? Ela doou ali pouco, mas doou tudo do que tinha. Ela doou o máximo que ela podia. E aí Jesus falou, né, que aquelas 2 moedinhas ali valeram mais do que todo o dinheiro que os outros colocaram, porque os outros deram do que sobrava. E no desenvolver do Evangelho segundo o Espiritismo ali sobre esse assunto, é falado para a gente, né, que a gente não faz mais do que a nossa obrigação de doar o que nos sobra. Que vai além de necessário, é obrigação mesmo que eu doe o que me sobra, porque senão, né, se eu ficar juntando para mim, é avareza. Então, qual que é o grande mérito? Dado o que me falta. E aí, no desenvolver aqui, eu vou falar um pouquinho de uma coisa ou outra aí, que são coisas que nos faltam às vezes. Aí, na questão 632 do Livro dos Espíritos, ele está no capítulo 1 da Lei Divino-Natural, da parte 2ª, tá, gente? Não veio escrito qual parte que é, porque capítulo 1 da parte 1ª, a questão 632 está bem longe dela. Aí ele vem falar sobre o bem e o mal. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então aqui, deixa eu pegar uma aguinha aqui, eu bebo bastante água. Aqui, a gente vê, né, lá falou da migalha. E aqui a gente está falando do como dar esta migalha, digamos assim. No Livro dos Espíritos pergunta, pode acontecer de eu achar que eu estou ajudando alguém, na verdade eu estou atrapalhando? E aí fica bem claro, né? Ele já começa falando que quem disse foi Jesus. Então aí já não tem discussão. Fazer o que querias ou não que vos fizesse. Se o que você está fazendo pelo próximo é algo que você não gostaria que fizessem com você, você não está fazendo bem. Ah, mas eu dei um dinheiro para ele que ele estava precisando. Mas eu falei com ele, na hora que eu precisar, vou te cobrar. Você gostaria que alguém te doasse um dinheiro, um alimento, que seja, falasse desse jeito? Acho que não. A maioria de nós não gostaria. Então,
é um sinal de que a gente não está fazendo da forma que deveria ser feito. Então, basicamente, a gente tem que pensar nessas duas citações aí das obras básicas para a gente desenvolver a noite de hoje. E aí, os temas desse capítulo são beneficência e coragem, beneficência e educação, beneficência e renovação, conhecimento do bem, timidez e humildade, valor do auxílio espiritual. Então, olha só, a gente começa ali analisando sobre a beneficência. E os textos que estão inclusos nesse capítulo são um que chama o poder da migalha e outro que se chama coragem. Por isso que o primeiro item é beneficência e coragem. E a gente começa falando, sobre a beneficência. O que é a beneficência? É o grande sentimento de generosidade que nos desperta para a prática da caridade. Muitas das vezes, tem até instituições que chamam, beneficência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente, às vezes, confunde a beneficência com o ato da caridade. A beneficência é o que nos movimenta a caridade. A beneficência é um sentimento e a caridade é uma ação. Então, por isso que elas se misturam, porque, na verdade, a beneficência nos traz o sentimento de querer praticar a caridade. E aí ela faz com que a gente tenha esse sentimento de generosidade. A generosidade, ela faz com que nós queiramos compartilhar o que nós temos de bom. A principal característica da generosidade é essa. Queremos compartilhar com o próximo o que nós temos de bom. Aí, e a coragem? A coragem é uma virtude que nos permite enfrentar o desconhecido, tomar decisões importantes e sair da zona de conforto. É a força moral que permite perseverar diante das adversidades. Então, a coragem, muitas das vezes, é o que nos movimenta. Muitas vezes, o que mais nos paralisa é o medo. O medo do novo, o medo do que está por vir, o medo do desconhecido, o medo de sair da zona de conforto. Mesmo que, às vezes, a zona de conforto não pareça confortável, zona de conforto não quer dizer que você está confortável. Na verdade, a zona de conforto é quando você está numa situação com a qual você se acostumou com ela. Então, às vezes, ela é desconfortável, mas eu já me acostumei e eu não quero sair dela, porque eu não sei como é que é viver sem ser assim. E a coragem faz com que eu me modifique. E aí, justamente na hora que eu saio dessa situação a qual eu estava acostumada, às vezes eu fico mais confortável do que antes. E eu nem imaginava que eu iria ficar, porque eu estava com dificuldade de sair da situação. Então, a partir do momento que ela me faz movimentar, ela me leva ao movimento em direção ao próximo, de alguma forma. Cada um tem suas necessidades e cada um de nós tem nossas capacidades de auxiliar o próximo. Então, quando eu tenho coragem, eu faço esse passo, que me leva ao outro. Porque, muitas das vezes, o outro está sem coragem. Ele está lá na zona de conforto dele, sofrendo, que é uma beleza. E aí, ele lá com medo, eu aqui com medo, fica os dois ali naquela situação. E aí, quando eu dou o passo, eu posso ajudar ele a se movimentar da situação em que ele se encontra. Desculpa, gente. Coragem também é caridade. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Essa frase está no texto do André Luiz. Para tudo o que vai se realizar é necessário coragem. Por exemplo, vamos pôr alguns exemplos mais conhecidos, Chico Xavier. Na época dele, ser médium era uma loucura. Numa cidade totalmente católica, ele era amigo do padre. Requeria muita coragem para você se identificar como médium, trabalhar como médium. E ter uma vida como o Chico teve requer muita coragem. Então, sem essa coragem, não teríamos conhecido Chico Xavier, nem estaríamos lendo esses textos de hoje, já que foi ele que psicografou. Madre Teresa.
Madre Teresa de Calcutá, ela vivia num convento lá, de freiras e tal, e aí ela quis ir para Calcutá, ela foi lá, pediu autorização, não deram. Ela falou, mas eu quero ir lá ajudar, e pensaram assim, falaram com ela assim, tipo assim, não nessas palavras, né, que na época dela o pessoal falava um pouco mais fino, né, ainda mais o pessoal lá do alto clero, mas falou tipo assim, você tá doida? Que você, uma freira jovem, vai caçar lá naquele fim de mundo? Basicamente o assunto foi esse. E aí, né, praticamente assim, deixaram claro que ela ia ser até expulsa do catolicismo lá, se ela fosse. Mas ela foi, teve coragem, correu atrás e foi. E, realmente, Calcutá era um lugar que não era brinquedo de morar, não. Quem já teve alguma notícia, né, de como que era a situação da região, quem já viu alguma foto, vê que era muito mais tranquilo continuar no convento lá quietinho onde ela estava. Então, são movimentos de coragem. Invenções, várias invenções que nós usamos no nosso dia a dia requiseram coragem. Até mesmo para você pensar em algo. Ah, eu vou inventar um negócio de sentar. Só que mais leve, porque antigamente era de madeira e era pesado, não sei o quê. Para você pensar nisso, projetar, levar para algum lugar lá para ser fabricado, né? Pôr a cara a tapa para vender, às vezes não vai dar certo. Tudo requer coragem. Então, nenhum movimento se faz sem participação da coragem. E aí, por isso que ele fala, né, que a coragem também é caridade. Porque o movimento da caridade requer a coragem para acontecer. Então, beneficência e coragem são qualidades que podem estar relacionadas com a caridade da coragem, que é uma caridade mais abrangente, assim, mais abrangente não, mais próxima, assim. É uma caridade que enfrenta desafios, basicamente, né, que te coloca ali bem de frente com o necessitado ali, independente das situações. E aí, Emmanuel fala para a gente o seguinte: nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariável da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Antes de eu comentar a frase, eu vou ler a charge também. Ela está um pouquinho borradinha, mas acho que dá para entender, né? Ah lá, ele está falando com o Geraldinho, eu não sei o contexto, gente. Eu achei ela na hora que eu pesquisei sobre caridade. Aí Chico fala, olha, condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue na boca que o recebe. Aí ele responde para ele, Chico, quanta delicadeza. Então, olha só, essa obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Então, ali, a gente não está só dando pão. O convite é condimentar esse pão com amor, para que ele não amargue na boca dos outros. Doar um pão já é um movimento, né, gente? É melhor do que não doar. Mas doar assim, toma aí, cheio de pão velho aqui, vai jogar fora mesmo. Pode pegar aí o que você quiser, aí está aí, esses pães aí. E outra coisa é você olhar no olho daquela pessoa, você entregar aquele pão com carinho, você fazer com prazer aquela entrega. Se for você que for fazer o pão, você fazer o pão com amor, com bom sentimento. Esse que é o convite principal. É isso que faz com que a gente forme o bem para os outros. Só a caridade material, né? Só fornecer ali o que a pessoa precisa da matéria, também é algo que é nossa obrigação. Eu tenho a obrigação de ajudar como eu posso. Como eu ajudo é o diferencial. Então, eu tenho a obrigação de estar ali e fazer algo, né? Principalmente nós que estamos aqui na Casa Espírita, nós temos a obrigação de ajudar o próximo. Da mesma forma como a gente gostaria de ser ajudado quando a gente precisasse também, ou como já fomos ajudados em alguns momentos, talvez não nessa vida, mas em outra. Mas como que eu ajudo? Eu estou colocando esse tempero do amor ali? Porque quando eu não ponho, às vezes amarga na boca da pessoa. Às vezes é tão difícil para a pessoa receber uma ajuda, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha mesmo, né? Sofrem e tal.
já é difícil receber ajuda, e eu ainda não condimento com amor, vai amargar na boca dela. Ela vai receber porque não tem outro jeito, precisa. Mas vai ser sofrido. Agora, pensa, o sentimento da pessoa quando você faz aquilo com carinho. Como ela vai se lembrar de você depois? Né? Tem pessoas aí que, às vezes, passaram pela nossa vida por pouco tempo, ou por uma vez, às vezes você encontrou ela num lugar ou no outro, e ela falou alguma palavra, fez alguma coisa que tocou o nosso coração, ela teve uma atitude que você achou bonita, amorosa, e a gente não esquece. Às vezes eu não sei o nome dessa pessoa, eu não lembro nem onde que eu vi ela, mas se ela tocou o nosso coração, nós lembramos dela de alguma forma. Então, que nós possamos também ser essa pessoa, a ser lembrada com carinho por todos. Porque quanto mais carinho, mais boas energias nós vamos receber também, né? É um bem para nós. Que é justamente ali, ó, que o maior bem para nós nasce dessa obrigação nobremente cumprida. A gente não faz esperando o retorno, mas quando a gente faz bem, é automático. Nós vamos receber, né, aquele sentimento de gratidão que a pessoa tem. Às vezes ela nem fala obrigado, não. Né? Tem gente que não agradece em nada, mas dentro dela ela sente, e aí eu recebo, de alguma forma. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí, Emmanuel ainda fala o seguinte: o prato simples que partilha com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas favor providencial para quem o recebe, mas também mensagem de fraternidade expedida na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. Então, realmente, né, por mais que a pessoa esteja ali com bastante fome, às vezes acontece de bater, não sei na casa de vocês, mas na minha, às vezes acontece de bater a campainha lá e pedir comida. E aí, né, você pode ir lá dar um prato, uma vasilha de sorvete de comida. Não vai resolver o problema. O problema, né, que ele fala aqui é o problema da fome. Ele vai se alimentar naquele momento, mas ele vai precisar se alimentar de novo. Então, eu não resolvi o problema dele para sempre. Eu resolvi um problema momentâneo. Só que aí ele vem falar, não é só isso. É providencial, ele estava precisando, é algo que eu estou fazendo ali por ele. Mas, mensagem de fraternidade, expedida na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. Então, além de eu matar a fome, eu estou passando um ensinamento. Lá na minha casa, quando batem pedindo comida, nós damos. Por quê? Né? Nós, filhas, aprendemos com nossos pais. Você aprendeu com seus pais? Não sei. Meus pais aprenderam com os pais deles. Então, né, foi um exemplo que tem sido passado de geração em geração. Que retroalimenta. Por quê? Raramente a mesma pessoa bate a campainha mais de uma vez para pedir um prato de comida. Mas nós temos a oportunidade de fazer isso várias vezes, no mesmo local. Porque cada hora aparece uma pessoa diferente. Então, a gente sempre tem essa oportunidade de servir. Eu conheço um pessoal que eles fazem marmitex para distribuir lá perto do viaduto da Lagoinha, perto da Pedreira, Prado Lopes ali. E aí eu fiquei pensando, né? Porque é um grande movimento. Eu conheci agora, porque eu comecei a trabalhar num novo local, e aí a diretora da minha escola participa dessa tarefa. E aí, ela falando, né, todo o movimento, eles ficam ali uma semana arrecadando alimentos, então, né, quem não pode ir lá ajudar no dia, ou doa alimento, ou faz um pix, alguma coisa para ajudar. Depois, junto o pessoal lá no sábado, não, domingo. Domingo, bem cedo, para poder fazer a comida. Eu sei que 7 horas já está montando o marmitex. Não sei que hora que chega a fazer a comida, não. 7 horas monta o marmitex e vai lá. E aí, às vezes, também consegue doação para poder comprar um suco, uma água, alguma coisa para distribuir também. Então, é assim, eu acho que uma vez por mês que acontece essa tarefa. Um marmitex no mês não sustenta o cara o mês inteiro. Mas é um momento que todas as pessoas ali que recebem esse marmitex, elas sabem que elas podem ir lá, que elas vão ter um alimento, que elas vão ter um carinho.
Então, é um movimento que seja uma vez por mês, um movimento diferente naquela região. Que quem conhece a região sabe que ela é brutal. Ela não é uma região tranquila, não é agradável de se estar. Então, uma vez por mês, eu não sei se existem outras tarefas na região, né, mas essa acontece para poder mudar um pouco a sensação das pessoas lá. Então, Jesus nos ensina que o supérfluo de um pode saciar a necessidade do outro. Ou seja, o que é considerado migalhas para uns é uma grande bênção para outros. É a questão, né, do que às vezes está nos sobrando, às vezes não está nos sobrando, assim, eu não sou rico, então não tenho muito dinheiro, o que dá para fazer aqui agora não sei, é minha mão de obra que eu tenho aqui. Dá para eu ir ali ajudar o pessoal, igual acabei de contar do Marmitex, dá para eu ajudar a montar um Marmitex e ir lá entregar. É isso que dá para fazer. Isso é, para eles, para quem vai receber, é enorme. Se não tiver quem monte o Marmitex, como é que vai fazer? Como é que vai acontecer a caridade? Né? Eu tenho uma roupa aqui que eu já não uso há muito tempo e tal, não está boa. Gente, evitem doar roupas rasgadas, etc., né, velhas demais, mas até elas são muito úteis para algumas pessoas. Às vezes, elas não têm nem uma roupa rasgada para usar. Então, sobrou aqui da janta a comida aqui de casa e aí não tenho o que fazer com ela. E aí tem alguém para dar. Muitas das vezes é algo que a gente achava que iria até para o lixo, mas que para o outro tem muito valor. E aí, né, eu vou falar um pouco mais além. O tempo que eu tenho para doar para o próximo. Muitas das vezes, o que me falta é tempo. Então, quando eu dou ele para o próximo, eu estou doando o óbolo da viúva. Eu estou doando o que me falta. Então, que a gente possa saber valorizar cada uma dessas coisinhas que a gente consideraria como migalha. Cada uma dos objetos que nós temos, do tempo que nós temos. Eu não posso mandar mensagem para fulano, não, porque ele vai me pegar de conversa, eu não posso conversar agora. Manda. Na hora que você puder, você responde. Ao menos você conversou com aquela pessoa ali um pouquinho, ela viu que você lembrou dele. Né? Isso faz toda a diferença. É isso. Em muitas circunstâncias, é um gesto só da tua compreensão que salvará alguém da calamidade iminente. E, em muitos casos, uma só frase de tua parte representa a segurança de comunidades inteiras. Nós não imaginamos quantas vezes nossas palavras podem ter salvado ou destruído pessoas. A palavra tem poder, sim. E não é uma frase assim, a palavra tem poder, e todo mundo fala, porque... Não, ela tem sim. Então, muitas das vezes, aquele colega ali que está ali meio cabisbaixo, ou então, né, ele é meio atacado lá, está fazendo grosseria com todo mundo, e aí ninguém quer conversar com ele, porque ele é um entojado. Ninguém aguenta conversar com ele. É ele que precisa de uma palavra sua. Mas eu também sou entojada, eu vou falar o quê para ele? Nem que você chegue e fale assim, meu filho, o que é que você é tão chato desse jeito? Talvez ele nem percebeu que ele é chato. Vamos medir as palavras, tá, gente? Mas às vezes eu também sou terrível, como é que eu vou ser educado com ele, né? Mas tentemos. Às vezes a pessoa nem percebe que ela é desagradável. E se ninguém chega e fala, tem uma conversa sobre isso, ela vai ser excluída nos ambientes que ela convive sempre. E nunca vai acontecer uma pessoa que pode ter, igual que ele falou, uma compreensão de ir ali conversar, entender, ajudar de alguma forma. Tem pessoas que precisam só que você sente perto dela e fica ali. Ela está vendo televisão, senta lá e assiste junto.
Dependendo do que for, você comenta uma coisa ou outra, né? Às vezes a pessoa precisa ela falar. Ela não tem com quem falar. Ninguém quer escutar ela. E aí, às vezes, o seu único serviço é escutar. Às vezes é muito cansativo escutar. Às vezes a pessoa tem muita coisa para falar. Mas, se nós formos capazes de ter essa compreensão e escutar, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Né? Tem palavras que... Né, não é nem a palavra, né? É a forma como eu dirijo as palavras, como eu elaboro as palavras na minha mente, no meu coração, que mudam a vida das pessoas. Assim como eu falei, né, que também tem o poder de destruir. Às vezes a gente consegue matar sonhos com uma palavra. Chega um e fala assim, ainda mais, né, quando é mais jovem, adolescente, que ainda não fez faculdade, ainda está na escola e tal, está fazendo ali os planos, né? Aí chega e fala assim, mora aqui na região aqui de Minas Gerais, e fala assim, eu vou ser uma atriz famosa lá nos Estados Unidos. Aí a pessoa vira e fala assim, sem chance. Você mora cá em Minas Gerais, nem perto da Globo você mora, para você arrumar um emprego de atriz, para você poder depois ficar conhecida. E muitas das vezes a gente destrói o sonho daquela pessoa lá na raiz. Quem te garante que a pessoa não tem capacidade? Se você não teve capacidade para fazer o que você sonhou, não destrua o sonho dos outros. Muito pelo contrário, se você não deu conta, muitas das vezes nós não damos conta, você inclui a mim também, nós não damos conta por falta de coragem. Se eu não dei conta, não atrapalho quem está tentando. Nós temos que fortalecer a coragem daquela pessoa, para que ela possa fazer o melhor que ela puder. Às vezes, ainda assim, é sem chance ela ser uma atriz famosa nos Estados Unidos. Mas, pelo menos, ela não vai desistir porque você derrubou ela. Né? Deixa ela caminhar a caminhada dela até onde ela der conta. Em algum momento, ela vai perceber. Se não for para acontecer, ela vai perceber sozinha. E, naturalmente, ela muda de objetivos. Muito diferente de ela ter sonhos destruídos. Que aí, lá na frente, ela fala assim, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas aí fulano, ciclano, beltrano me falou para não fazer, e agora eu me arrependo. Então, que nós possamos edificar pessoas. E aí ele fala, né, que, em muitos casos, uma só frase sua uma só frase de tua parte representa a segurança de comunidades inteiras. Às vezes, um conselho que eu dou pode ajudar uma família inteira, um lar inteiro. Né? Se a pessoa ouvir também, né? Porque só aconselhar e o outro não seguir não adianta nada. Né? Mas aí, se ele não seguir, o problema não é mais meu. Né? Minha parte eu fiz. Então, muitas das vezes, nós asseguramos o bem-estar de muitas pessoas sem saber. Às vezes, por exemplo, você está lá com um colega de trabalho, de escola, que seja, ele está lá contando, nossa, ontem lá na minha casa aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí você vai falar alguma coisa, ou que você já vivenciou, ou que venha, né? Às vezes vem muita inspiração para a gente falar algo também, né? Às vezes nem é. Quando a gente está ali bem alinhado com os amigos espirituais, eles conseguem até, né, inspirar a gente para falar coisas. E aí a situação muda completamente na casa daquela pessoa por causa do que você pode ter aconselhado e pode ter falado. Isso é um enorme poder de caridade e beneficência que não é muito falado. Porque, normalmente, a maioria de nós, na hora que fala caridade, igual eu contei aqui, a tarefa lá do Marmitex, caridade, caridade, campanha do quilo, caridade... qualquer coisa material, né? A campanha do agasalho. Muito poucos de nós conseguem executar a caridade moral no nível que ela é necessária. Porque a gente ainda não é treinado o suficiente para isso. Né? A maior parte da nossa existência até hoje, né, nas outras vidas, raramente a maior parte foi de caridade moral.
Normalmente, se nós estamos aqui na Terra ainda em 2025, a chance, chuto, é que nós fizemos menos caridade do que mais caridade. E a moral, então, nós ainda estamos, né, tropeçando, engatinhando nela. E um outro problema da caridade moral também, que muitas das vezes dificultam da gente realizar, que é a caridade conosco. Nós, às vezes, somos muito duros conosco mesmo. Não é também para ficar passando a mão na cabeça, não. Ai, tadinho de mim, eu não dou conta ainda. Ai, na próxima vida eu faço isso. Não, não, não. Nada disso. Mas, às vezes, a gente se exige muito mais do que a gente consegue. Se eu exijo demais de mim, eu vou ter compaixão, compreender, amparar, apoiar o próximo. Se nem eu apoio. Então, nós temos que nos preparar para nos amar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se tem que ser igual, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então, nós temos que aprender a fortalecer esse sentimento dentro de nós para que a caridade moral seja mais eficiente. Aí, gente, a gente vai começar a mudar vidas mesmo. Igual esses grandes conhecidos nossos aí, quando falavam, mudavam o coração de várias pessoas. Não podemos desprezar o poder da migalha na caridade e no trabalho junto a Jesus, pois as pequenas coisas que fazemos, na realidade, são grandes atos aos olhos de Deus. Então, olha só, às vezes a gente até acha, né, que é uma coisa boba, uma tarefa simples, que a gente tem, às vezes a gente idealiza, né? Casa espírita que tem muita tarefa, então, quase sempre acontece um fator que é a tarefa X e a tarefa estrela da casa. Não citarei nomes de tarefas, cada casa tem a sua tarefa estrela. E aí, né, só os bons, os que são antigos na casa, que podem fazer aquela tarefa ali. Às vezes, você tem um potencial ali, você quer ajudar, mas você tem vergonha, que você fala, não, é a tarefa estrela, né, acabei de chegar e tal. E aí, o que acontece? Muitas pessoas olham para a tarefa estrela e vão largando as tarefinhas migalha. E, normalmente, a tarefa tida como estrela, porque nenhuma tarefa é estrela, tá? É tudo na mente conturbada nossa dentro da casa espírita. Muitas vezes, acho que sempre, a tarefa tida como estrela ela não funciona sem a tarefa migalha. Imagina uma casa espírita que não tem uma pessoa, por exemplo, para fazer a limpeza. Como que funcionam as outras tarefas? E, às vezes, a gente pensa assim, a limpeza da casa espírita, eu não estou lidando com o pessoal necessitado, né? Eu não estou estudando uma palestra, eu não estou num grupo de estudos, numa mocidade, num nada. Mas é extremamente essencial. Então, é o que fala ali, lá. Quando é o trabalho junto a Jesus, tudo, na realidade, são grandes atos aos olhos de Deus. Principalmente como eu executo essa tarefa. Porque não adianta nada também eu estar na tarefa estrela e todo dia eu venho azedo para cá, que eu falo, nossa, de novo. Em vez de eu sair, eu vou lá no sábado de novo, porque eu sou obrigado, porque eu tenho compromisso. Né? Realmente, a gente tem compromisso, mas a gente tem que vir aqui com carinho e com amor. Não é porque a gente é obrigado. Às vezes a gente vem meio arrastadinho, vem, porque né, a gente não é perfeito. Mas o negócio é quando é todo dia. Todo fim de semana, ai, que saco, eu vou ter que ir lá de novo, porque eu fiz o compromisso. E aí, a gente pensar, né, nesse grande ato aos olhos de Deus. Muitas das vezes, em outras vidas, a gente nem estava num lugar desse. A gente nem sabia o que era Jesus, gente. Sabia, mas falava assim, Jesus, né, Deus, não, tem mais coisa para fazer. A gente desprezava o que era importante. Então, estar em um trabalho, qualquer ele que seja ligado ao bem, não precisa ser aqui dentro do Lares Unidos, não, nem dentro de uma casa espírita, necessariamente. Né? Mas é um trabalho no bem, ele é grande diante dos olhos de Deus, porque ele sabe, tanto Deus quanto Jesus, o esforço que nós fazemos para poder nos mudar, para nos colocarmos nessa posição. Daqui a pouco vai ser natural, vai ser tranquilo, a gente não vai mais ficar azedo no sábado, na hora de ir para a tarefa. Mas,
por enquanto, estamos aprendendo e são grandes atos. E aí, Emmanuel ainda fala o seguinte: bem-aventurado todo aquele que estende milhões à supressão dos problemas de natureza material. E bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Deixa eu segurar que essa frase é grande, tem muitas nuances. Então, olha só. Emmanuel fala o seguinte: bem-aventurado qualquer um que faz o bem. Basicamente, é isso que ele está falando. Porque, sim, é bem-aventurado aquele que estende milhões para poder suprimir as necessidades dos outros. Ele é bem-aventurado, sim. Ai, Amanda, mas fulano, ele doa, mas ele abate no imposto de renda. Não importa. Tem gente que é rico e que, mesmo pagando imposto de renda, não doa. Então, se ele está doando para abater no imposto de renda, deixa ele doar e abater no imposto de renda dele. Pelo menos ele está fazendo alguma coisa. É bem-aventurado, sim. Ah, mas ele está fazendo para poder ter recompensa lá para os outros achar que ele é muito bom na internet, não sei o quê. O problema é dele. Tem gente precisando e recebendo? Graças a Deus. Só que aí a gente vê, né, lá na Bíblia, Jesus fala que já teve seu pagamento. O pagamento que ele requeria por dar aquele dinheiro, ela ter fama na internet, ele está tendo? Beleza. Ele se deu bem. Ele conseguiu o que ele queria. E quem estava precisando também se deu bem. Então, qualquer caridade é importante. É bom. Claro que o que faz sem pensar em ganhos pessoais, o que não abate no imposto de renda, o que não conta na internet nem na televisão, tem um mérito maior, né? Um mérito moral aí, que é uma bênção na nossa evolução. E aí, né, ele ainda fala, ó, bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio. É o que eu falei agora há pouco, né? Às vezes um ombro amigo, um ouvido. Muitas das vezes, aqui tem atendimento fraterno. Tem. Que trabalham no atendimento fraterno, às vezes, escutam, pensa até que não vai acabar o atendimento nunca mais, né? Eu só fui atendida, eu nunca fui fraterna. Nunca atendi, não. Mas eu já observei como é que funciona. É uma tarefa que, às vezes, requer muito de si. Até para você não andar falando umas respostas aí também, né? Porque deve ouvir-se de muita coisa, né? Muito assunto. Mentira, eu já fiz atendimento fraterno, sim, gente. Agora que eu estou me lembrando, umas 2 vezes. E aí é complicado, porque você tem que ter a capacidade de ouvir, muitas das vezes o ombro amigo, saber calar na hora certa, saber falar e o que falar e quando falar. Então, olha só o quanto de si você doa no atendimento fraterno. Eu estou dando um exemplo, tá? Porque existem várias tarefas que exigem muito de si. Mas é o mais próximo que a gente teria no dia a dia ali com alguém que precise dessa caridade moral. Porque muitas das vezes a gente vai ter que fazer um atendimento fraterno ali mesmo. O colega de trabalho chega e fala, e reclama do marido, e reclama da mãe, reclama do cachorro. Aí o normal era você nem escutar, né, o que ele está falando. Você fala, meu Deus do céu, estou cheio de serviço para fazer. Aí depois fala, pelo amor de Deus, por que você não separa desse marido logo? Dá dor a esse cachorro aí, que ele está dando trabalho demais. Mas isso não é a melhor forma de doarmos o que nós temos ali a benefício dos outros, né? Porque uma coisa é eu falar qualquer coisa lá, estou conversando com fulano ali, pelo menos estou conversando. Agora, o doar de si próprio a benefício dos outros é complicado. E aí, às vezes, mas aí ele ainda fala, às vezes é só uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Às vezes é só uma coisa ali, um carinho, um afago. Eu trabalho em creche. Tem crianças do berçário, né, de 1 ano até 3 anos. Eu sou secretária lá.
Antes que vocês achem que eu já evolui demais para ser professora, não evoluí, tá, gente? Sou secretária só. Professora tem outro patamar. E você vê ali, às vezes, algumas crianças, você passa por elas, tudo que elas querem é um colo. Ah, mas eu estou atarefada, mas um colo. Sabe? Nem todo mundo tem acesso a crianças como eu, né, para dar um colo quando ela precisar. Mas, às vezes, tem adultos também que precisam de um colo. Então, onde nós estivermos, vocês podem ter certeza, não existe lugar que vocês estejam que não tem alguém precisando de um colo. Às vezes, a gente também precisa. Né? Então, vamos nos dispor. Quando a gente se propõe a tentar ajudar mais, as pessoas vêm até nós. Uma coisa que eu fiquei até meio impressionada outro dia, eu trabalhava em outra creche em Nova Lima, agora eu trabalho em Ribeirão das Neves. E aí, no domingo, eu mandei mensagem para a diretora. Eu estava desde sexta-feira pensando nela, e no domingo eu mandei. Falei, oi, Karina, como é que você está? Ela mandou assim, oi, Amanda, e não falou mais nada. Falei, ó, que coisa. Beleza. Aí, na segunda-feira, uma outra amiga minha, que é professora também, mas ela não trabalha na creche, a filha dela estuda na creche, me ligou lá, nessa creche antiga. Amanda, aconteceu isso e isso na creche, eles estão tendo problemas lá e tal, o conselho tutelar foi lá. Eu falei, gente, olha só para você ver. Eu pensei na diretora no fim de semana inteiro. E quando, vou cá entre nós, quem não lida com escola, quando tem conselho tutelar no meio, a diretora fica com a cabeça cozinhando. Mas a única coisa que eu pude fazer com ela, eu fui chamei ela de novo, falei, Karina, eu te perguntei como é que você estava e tal, agora que eu soube o que aconteceu, ela me contou e tudo, mas a única coisa que dava para eu fazer é lá em Nova Lima, eu moro aqui perto do Minas Shopping, e trabalho lá em Ribeirão das Neves, em Justinópolis. Eu não ia lá ajudar ela em nada, porque eu tinha que trabalhar. O máximo que eu pude fazer foi falar para ela ler um Salmo 91. Porque alguém tinha falado para eu ler um Salmo 91, eu estava lendo naqueles dias. E eu li e falei, eu vou mandar a Karina ler esse negócio. Então, às vezes, olha só, alguém fez por mim, e aí serviu para o próximo. Às vezes é só isso. Se ajudou ela ainda não me mandou mensagem contando, tá, gente? Eu imagino que sim, porque o problema foi resolvido. Mas, olha só, né, se a gente é desatento, igual ela falou, oi, Amanda, e sumiu, eu nem mandasse mensagem para ela de novo, oi, Amanda é nada. Então, menino, eu não sei ele todo, mas ele é aquele que fala assim, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Essa é a única parte que eu sei de cor. Mas ele é justamente sobre as bênçãos de Deus, sobre quem nele acredita. Leiam, gente. Hoje à noite ele não é grande, não, dá para ler antes de dormir como prece. Mas foi justamente como estava tendo problema lá, eu pensei na proteção. Eu falei, vou mandar ela ler. Se der errado, não dá, gente, mandar uma pessoa ler um salmo, né? Então, às vezes, essas coisinhas. Sabe? Às vezes, você está lendo um livro lá, você vê um texto e fala, nossa, que texto bacana. Aí alguém conversa com você, estou passando por isso e aquilo. Fala, fulano, eu li um texto tão legal sobre isso e isso. Lê também. Está vendo? Às vezes, é muito mais simples do que a gente pensa. Então, não existem migalhas na seara do mestre. Existem pequenos atos que se tornam grandes benefícios para quem está necessitado. Então, né, a gente fala de migalha, 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 mas para a gente chegar nessa conclusão, que não existe migalha. Então, o poder da migalha, na verdade, não é o poder só da migalha, porque ela não existe. Qualquer ato ele é grandioso para quem recebe. Às vezes, tem pessoas, não sei se todos vocês têm essas pessoas, mas tem pessoas que todo dia te mandam uma fotinha de bom dia no WhatsApp. Eu tenho algumas. Nem sempre eu chego a responder no dia, né? Mas sempre que dá ali, eu mando, eu acho uma imagenzinha para mandar também. Mas olha só para você ver. Às vezes é cansativo, né? Tem aquele monte de mensagem lá. Se for um monte de gente que manda bom dia, então... É difícil de abrir todos? É, mas pensa quantas pessoas pensaram em você pela manhã. Isso não é tão querido? E, às vezes, pode ser uma migalha. Por quê? É uma mensagem que ela também recebeu de alguém e ela repartiu. Fala, nossa, estou pensando na Amanda, estou pensando no fulano, no ciclano, vou mandar bom dia. E é uma coisa boba.
né, assim, de se fazer, encaminhar uma mensagem de bom dia. Mas é uma coisa gostosa de saber que a pessoa pensou em você. Ai, Amanda, mas enche meu celular de imagens, não sei o quê. Pesquisem na internet que não é obrigatório salvar todas as imagens que mandam no WhatsApp, tá? Só baixa as que vocês quiserem. Tem essa configuração lá. Não vou ensinar para vocês porque eu não lembro. Já tem muito tempo que eu fiz no meu. Pesquisem, mas sintam o bom dia. Ah, não vai dar para eu abrir essa imagem agora não, mas você viu lá, fulano, ciclano, beltrano mandou mensagem. É quem te manda bom dia todo dia, lembrou de mim. Ai, que gostoso. Então, nada é pequeno. Tudo é muito grande, ainda mais quando é feito com carinho. Aí, esse aqui já é André Luiz que fala. Esqueçamos os antigos chavões. Não sei se vou e não sei se posso. Ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Então, às vezes a gente tem outros compromissos mesmo, mas às vezes a gente só não está muito afim de ir. Então, André Luiz falou assim, esquece essa história de não sei se eu vou. Vá. Quando aparecer um dever que a circunstância nos traça, vá. Se, por exemplo, né, várias vezes eu usei isso aqui, tá? Não sei se eu vou, não sei se eu posso, inclusive, tem algumas pessoas aguardando respostas minhas. Mas imagina se minha mãe me mandasse mensagem domingo, eu falava, não sei. E minha mãe está praticamente sem voz hoje. Tudo bem que ter um microfone ajuda um pouco, né? Aí vocês iam estar aqui olhando para a cara de quem? Com certeza ia ter alguém aqui, tá, gente? Porque o pessoal aqui não ia deixar você sem. Mas, assim, apareceu, é o que o pessoal fala, né? O pessoal não, né? Os espíritos falam. Quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Às vezes parece que é algo que é meio estranho, assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter tempo? Sempre que a gente começa numa tarefa, é tenso, a gente começa a ter um monte de compromisso, dor de cabeça, cansaço, até problema em parte do corpo que você nunca teve, você passa a ter. É um desafio começar uma nova tarefa. Mas o André Luiz falou para a gente esquecer isso para lá. Se apareceu, algo quer dizer. Também não é para a gente sair abraçando tudo que é tarefa que aparece, não, tá, gente? Senão a gente fica doido. Não, eu tenho que dar conta de domingo a domingo, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente tem que saber o nosso limite. Mas aí já não é essa coisinha, não sei, será? Não, é você ter consciência. Você fala, olha, realmente meu limite é esse. Eu não consigo pegar mais uma tarefa. Então, quando der, eu pego. Né? Às vezes é muito difícil até a gente largar uma tarefa quando a gente não tem mais condições de executar ela. Mas a gente tem que ter essa noção. Né? É muito diferente disso que o André Luiz está falando. Né? Que é uma má vontade, na verdade, basicamente. E aí, Emmanuel ainda fala mais um pouquinho para a gente sobre o coração humano. Essa frase eu achei... Essa vai vir com uma outra parte, tá? Achei muito legal. Ele fala o seguinte, o coração humano é comparável a cofre repleto de riquezas incalculáveis, e ninguém o possui impenetrável e inacessível. Não existe coração de pedra, digamos, que ninguém entra, ninguém acessa. Né? Até mesmo se a gente for lá procurar saber sobre psicopatas, né, que normalmente é a pessoa, digamos, mais de coração de pedra que se tem história aí na psicologia. Ele gosta de alguém. Ou que ele tem um respeito pela mãe, pelo filho, por quem quer que seja. Não é impenetrável o coração de ninguém. Só que aí Emmanuel ainda fala melhor. Habitualmente resistirá a golpes de martelos, à ação de gazuas e até mesmo ao impacto de explosivos e provas de fogo. Mas quase sempre é a tua migalha de humildade e paciência, bondade e cooperação que simboliza a chave capaz de abrir. Olha só, tem corações que você pode pôr até dinamite que o trem não abre. Né? Até porque não é a força que se abre corações. Mas aí ele fala, a sua migalha de humildade e paciência, bondade e cooperação, que simboliza a chave capaz de abri-lo.
Então, ele não está falando ali que, às vezes, você tem que dedicar amor àquela pessoa para abrir o coração dela. Você tem que gastar tempo com ela, você tem que convencer ela. Não, ele fala a sua migalha de humildade, paciência, bondade e cooperação. Eu não preciso ir na pessoa e ter essas atitudes com ela. Às vezes, ela me observa vivenciando humildade, paciência, bondade e cooperação no meu dia a dia. E aí eu faço ela repensar alguns atos dela. Ah, mas eu não estou agindo assim para que ele fique olhando e queira fazer igual. Ótimo. Eu estou agindo assim porque eu quero. E muitas das vezes a gente nem sabe que está sendo observado. E aquela observação é a chave que faltava para abrir o coração daquela pessoa. Para ela poder repensar a vida dela, as atitudes dela. Às vezes ela só repensa, ela não muda, não. Mas abriu ali deu uma pequena. Normalmente, né, eu, pelo menos, quando eu tranco as coisas, eu dou 2 voltas. Pelo menos deu meia volta ali para começar a destrancar. Né? Daí a pouco dá mais meia, e daí a pouco deu 2 e abriu. Né? Então, eu achei muito interessante o Emmanuel apontar isso, né, a capacidade de amolecer corações que nós podemos ter só na nossa vivência. É até 5 para as 9? Ou 9 redondo? 9. Que bom que ainda tem 2 slides. Através dessas migalhas, Jesus nos convida ao serviço e à aplicação da lei do seu jugo, que é a lei de amor e da caridade. Então, olha só. Quando a gente pega ali o Livro dos Espíritos, né, tem ali a parte das leis naturais. Tem todas ali, lei de destruição, lei de progresso, lei de não sei o quê. Mas, basicamente, quando a gente se informa de todas, elas se resumem à lei de amor e caridade. Todas nos levam a executar essas leis. Então, quando, né, eu vou fazendo essas de pouquinho em pouquinho, né, vamos usar as migalhas nisso, passinho em passinho ali que eu vou dando, eu começo a aplicar essa lei do jugo. Jesus fala, meu peso é leve, meu jugo é suave. Certo? Então, existe um peso e existe um jugo, mas ele é leve. Quem carrega o jugo de Jesus, carrega um peso leve. E como que eu vou carregar o jugo de Jesus? Praticando o amor e a caridade. Então, o peso do ódio, o peso da mágoa, o peso da falta de perdão, não é leve, é muito pesado. Às vezes a gente não aguenta nem passar um dia inteiro, de tão cansado que a gente fica com esse peso, né, em nós. Quando eu carrego esse peso do amor e da caridade, é como se fosse uma pluma. Eu vou me livrando dos outros pesos. É como se eu substituísse. Né? Eu estou carregando ali um saco de pedras. Aí, para cada uma pedra que eu tiro do saco, eu troco por uma pluma. Imagina a diferença de peso cada vez que eu trocar. Então, é muito favorável para a gente, né, carregar esse peso cada vez mais leve. É o melhor que a gente pode fazer, por nós mesmos e pelos outros. E aí, por fim, André Luiz traz essa frase aqui, não só porque é André Luiz, mas essa frase, para mim, é a frase do dia. Ele fala, para que haja luz, não bastará temer a presença da sombra, é preciso acendê-la. Para acender a luz, é necessário uma ação. Né? Mesmo que seja uma casa inteligente, para você acender uma luz, você tem que falar, acende luz, né? Ou bater palma, sei lá. Então, não adianta você chegar e falar assim, eu não gosto de escuro, e pensar, né? Você tem que ter uma ação, você precisa acender a luz. Igual no Livro dos Espíritos fala, tem uma das perguntas que fala, né, bastará não fazer um mal para que seja feito bem? E eles respondem, não. Não basta que não seja feito mal. É necessário que faça o bem. E dizemos mais, você será cobrado do mal que há de vir do bem que você deixou de fazer. Está lá dos Espíritos, não me pergunta o número, não. Eu só sei a resposta à pergunta. Mas, eu só sei qual que é o número da 1, tá, gente? Que é Deus. Que aí, né, não tem nem como. Mas, então, nesse momento em que nós estamos de evolução, não basta mais não fazer o mal.
Já existiu uma época em que não fazer o mal era já positivo, quando a gente era mais primitivo. Agora, não. Não fazer o mal é obrigação nossa. Fazer o bem também é obrigação nossa. Eles falam, fazer quanto bem puderdes. Então, não adianta eu temer o mal, eu não querer o mal. Eu tenho que acender a luz. Às vezes é uma luzinha de lamparina ali, né? Uma velhinha meio capenga. Às vezes é um farol, né? Tem pessoas aí, né? Esses mesmos que eu citei aí, eles acendiam era farol, né? Eram uns negócios assim. Mas que a gente possa, a partir de hoje, fortalecer, porque eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já começou a acender a luz, né? Nem que tenha riscado o fósforo ali para acender a vela, nós já fomos. Então, que a gente possa buscar esse acender a luz cada vez mais. Que seria essas ações que podem mudar nossa vida e a dos outros com pequenos gestos. Né? Vamos ficar mais atentos aí ao nosso redor. Né? A maioria das pessoas que precisam de ajuda não pedem. Raramente. Normalmente, existem alguns tipos de pessoas que gostam de pedir ajuda toda hora. Mas é um ou outro tipo de pessoa. A maioria das pessoas não pedem ajuda. Então, vamos ficar atento. Né? Às vezes, até uma intuição que a gente tenha, né? Igual eu falei, mandar uma mensagem para a diretora. Então, para que a gente se coloque aberto para qualquer momento que nós pudermos fazer o bem e ajudar o próximo, a gente possa executar. Eu acho que é isso, gente. Alguém quer dizer algo? Não? Tá bom? Faltou 1 minuto. Quer que eu fale mais algo? É verdade. Fica tudo quietinho ouvindo, né? Porque sabem tudo, sabe? Aí, ó, olha a carinha deles, ó. Todos Pensativos, sabem. pensativos. Né, Eduardo? É por isso. O negócio ficando caladinho, mas executando. Parabéns, façam isso. Terminou? Nós agradecemos a nossa amiga Amanda pela sua presença aqui hoje, né? Pelo carinho, viu, Amanda? Gratidão pela sua presença entre nós. Ficamos muito felizes com você aqui. Sabemos que você vai retornar outras vezes, porque a Mércia está lá com o seu telefone ali, ó, e telefona mesmo. Muito obrigada, viu? Que Jesus te acompanhe no seu retorno do seu lar, né? Muito obrigada, viu mesmo? Vai ser microfone, meu pai é meu médio de transporte. É médio de transporte. Isso é muito importante. A reflexão que ela nos trouxe hoje, do poder da migalha, né? É a caridade, mas como está lá nas leis morais, justiça, amor e caridade. Então, a caridade ela tem que estar juntinho com o amor. Né? Quando a gente faz a caridade para alguém, quem está ganhando é a gente. Não para quem a gente está doando, mas a gente está recebendo quando a gente dá com carinho, com amor, aquela pessoa que nos procura. Às vezes um momento de dificuldade, uma palavra amiga, às vezes não é nem bem material, mas é o amor, é o aconchego, é o consolo que a pessoa necessita. E, ultimamente, a gente tem visto muito, né, no nosso trabalho, no nosso convívio na sociedade, né, essa carência de poder falar. Então, quando a Amanda falou do atendimento fraterno, nós temos toda terça-feira, 19h30. Então, são companheiros preparados com bom senso, né? A gente recebe a pessoa que vem conversar com a gente numa sala separada. Não precisa se preocupar, que é uma conversa particular, que fica ali entre o paciente e os tarefeiros, né, que são preparados para atender essas pessoas. Pelo menos para a gente ouvir o que o companheiro está necessitando. E dentro da terapêutica espírita, dentro dos ensinamentos da doutrina nos traz, a gente não vai resolver o problema das pessoas, mas a gente vai compartilhar, aliviar um pouco aquele momento de tensão que a pessoa está passando e direcionar caminhos que a doutrina nos ensina. A gente vai compartilhar com essa pessoa, para que ela mesma possa encontrar, então, o resultado, né, e as respostas que ela precisa. Esse é o atendimento fraterno que a gente tem na casa. Muito obrigada, viu, Amanda? Nós vamos fazer nossa prece final para nos pedir dos nossos amigos, né, que estão do outro lado, que estão nos acompanhando pelo YouTube, e assim finalizar aqui com eles a nossa noite. Depois a gente tem os nossos recadinhos.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por este momento que nós compartilhamos, esse momento, que todos possam ter recebido esse fluido salutar deste momento, as energias positivas doadas pelos nossos espíritos, compartilhando de nós aqui, da espiritualidade amiga, que com certeza tocou cada um de nós, dando para cada um o remédio necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que todos tenhamos uma boa semana de muita paz, de trabalho útil e de saúde para todos. Agradecendo sempre a Jesus por cada oportunidade que Ele nos coloca todo dia, a todo momento em nossas vidas. Obrigada a todos pela presença.